Muito bem, gente, como eu havia prometido, vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos da prova, da P2. A P2 vai cair os módulos 5, 6, 7 e 8. Primeiro assunto, sobre Grécia Antiga, Esparta. Nós tínhamos as duas principais cidades, Esparta e Atenas. No caso, Esparta, por exemplo, vai ter uma economia agrária muito forte. A economia, toda a região da Grécia Antiga era uma economia agrária, falando aqui específico de Esparta, uma economia agrária. A principal atividade econômica era a agricultura, uma economia agrária, e as terras pertenciam ao Estado, tá? Terras pertencentes ao Estado. E a gente tinha ali um certo militarismo, já vimos isso. A educação espartana ela era voltada para o militarismo. Isso é importante a gente entender também. Em relação à origem da Grécia Antiga, como que nós aprendemos a estudar sobre a história da Grécia Antiga? Através dos poemas do Homero, tá? Homero, que foi um grande poeta grego, né? Tá aí os períodos da história, né? Nós temos ali a civilização grega, ela tem origem lá no período pré-homérico. Começa a formação do povo grego lá no período pré-homérico. Civilização, né, grega, a origem da civilização grega, ela no período pré-homérico, tá? Em relação à diáspora, nós usamos muito esse termo diáspora. O que significa diáspora? Significa dispersão. Nós tivemos ali a diáspora grega, quando os dórios chegam na região da Grécia. Os dórios são um dos povos que ajudam a formar o povo grego, isso lá no período pré-homérico. Por isso que a origem da civilização grega ela começa no período pré-homérico, que é o primeiro período da história da Grécia, período pré-homérico. Nós temos a diáspora grega e depois temos também a diáspora romana. Tá? E isso já no século II, século III depois de Cristo acontece a diáspora romana, onde os romanos perseguem muitos judeus. Sabemos que os romanos são politeístas e judeus monoteístas, acreditam no único Deus e são muito perseguidos. Então, os romanos perseguem muitos judeus ali na região da Palestina, onde hoje é Israel, a própria Palestina, né? Próximo hoje ao Líbano, Israel, nessa região próximo ao mar Mediterrâneo. Os judeus são muito perseguidos e acontece então a diáspora judaica, né? Ou seja, os romanos perseguem os judeus, os palestinos, né? Na região, os romanos acabavam tomando toda a região da Palestina, e essa região vivia muitos judeus, então houve essa diáspora judaica, né? Eles só vão se unir depois de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, onde nós temos a criação do Estado de Israel, que é hoje na região da Palestina, tá? Então, a diáspora, na Antiguidade, né, houve aí duas diásporas importantes. Diáspora, que é a dispersão do povo, né? A primeira foi a diáspora grega, a primeira diáspora grega, os dórios, né? Quando os dórios chegam na região da Grécia Antiga, lá no período pré-homérico ainda, temos a primeira diáspora grega. Quando os dórios chegam, já estão lá os aqueus, os eólios, os jônios, que estão nessa região. Quando chegam os dórios, esse povo acaba se espalhando. A primeira diáspora grega, então nós tivemos lá no período pré-homérico. E em Roma também tivemos a diáspora romanos perseguindo os palestinos, onde existiam muitos judeus nessa região, por conta tem um fator religioso aí, né? Romanos politeístas e os judeus monoteístas. Falando agora dos persas, os persas, lembra que nós falamos que os persas estavam divididos, o Império Persa, né? Estava dividido em satrápias, que era uma espécie, essas satrápias eram uma espécie de províncias, tá? Espécie de províncias.
enquanto o Império Romano estava dividido em províncias, o Império Persa, que é claro antes do Império Romano, estava dividido em satrápias, que eram uma espécie de províncias, regiões administrativas. E quem governava essas satrápias eram os sátrapas, né? Os sátrapas, que eram funcionários, os sátrapas que fiscalizavam, tá? Fiscalizavam essas satrápias. Os sátrapas eram uma espécie de governador das províncias. Ele era a mão direita do rei aí, né? Era um funcionário do rei, onde governava essas províncias, chamadas de sátrapas. As províncias eram chamadas satrápias e os sátrapas eram uma espécie de governador da província, tá? E as terras, né, no caso do Império Persa, as terras pertenciam ao Estado também, tá? Todas as terras eram do Estado, pertenciam ao Estado. Muito bem. Na antiguidade nós tínhamos muitos povos politeístas, na antiguidade, né? Falando aqui em específico dos fenícios, é claro que o comércio e a religião vai ser importante para os fenícios, sobretudo o comércio marítimo. O comércio marítimo para os fenícios vai ser muito importante. O comércio que vai acabar ajudar no desenvolvimento aí da população fenícia, sobretudo o comércio marítimo. A agricultura também, mas bem pouco. O que predominava era o comércio marítimo. Depois eles vão ter conflitos com os romanos, né, nas guerras púnicas e tal. Mas o que predomina, então, a atividade econômica que predomina para os fenícios é o comércio marítimo, tá? Em relação à religião, eles eram politeístas, né? Então, os hebreus, por exemplo, eram um dos, talvez única civilização da antiguidade que era monoteísta, né? Única civilização que era monoteísta, tá? Talvez a única civilização que era monoteísta. Os persas eram dualistas. Lembra que tinha dois deuses? O deus do mal e o deus do bem. Então, enquanto os fenícios eram politeístas, fenícios, gregos, egípcios, os hebreus eram monoteístas. Talvez a única civilização na antiguidade que fosse monoteísta eram os hebreus. E os persas eram dualistas, tinham dois deuses. Lembra disso, né? Muito bem. Então, o comércio, né, e a religião foi as bases do desenvolvimento, tá, do processo de desenvolvimento da civilização fenícia, o comércio e a religião. Então, o comércio e a religião foi importante, foram as bases aí do desenvolvimento da civilização fenícia ali no litoral do mar Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano, né? Então, o comércio e a religião que era politeísta, né? Muito bem. Voltando a falar aqui de Esparta, novamente, o grupo predominante, tá? Olha lá, nós temos uma oligarquia ali em Esparta. O grupo que predominava eram os espartanos ou espartiatas, tá? O grupo por isso que é oligarquia, poucos no poder. Nós já vimos bastante isso, né? Oligarquia significa poucos no poder. Eram os espartíatas ou espartanos, aqueles que estavam no topo da pirâmide social. Tinha privilégios políticos, privilégios sociopolíticos, e somente eles participavam do exército, que era comandado pelo Estado, né? Militarismo. A educação espartana é voltada mais para o militarismo. Então, por isso que Esparta vivia numa oligarquia, um grupo ali bem pequeno da sociedade estava no poder, os chamados espartíatas. Esse grupo, por isso o termo oligarquia significa, ao pé da letra, poucos no poder, tá? Muito bem. Voltando a falar aqui da Grécia, em relação à diáspora, voltando ali na diáspora grega, nós vamos ter a primeira diáspora grega, no período homérico, tá? É no período homérico que nós vamos ter a primeira diáspora grega. Como eu já comentei antes,
Nós tivemos a diáspora também lá no Império Romano, dos hebreus, e lá no período homérico nós vamos ter a primeira diáspora grega, quando os dórios chegam. Os dórios são os povos que chegam por último. Primeiro chegam os aqueus, depois os eólios, os jônios, e a partir do momento que chegam os dórios, chegam por último e acabam tomando toda essa região e expulsando os eólios, os jônios e os aqueus que estavam na região. Tá? Os dórios, então, e todo espartano só era considerado cidadão espartano aquele que era descendente dos dórios. São os dórios que vão fundar a cidade de Esparta. Tá? Então somente os descendentes dos dórios que tinham privilégios políticos em Esparta, chamado de Espartida. E a primeira diáspora, a primeira dispersão dos gregos, quando os dórios chegam, acontece no período chamado pré-homérico. E acontece a dispersão, né? Diáspora, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma também. Então, mas na Roma foi a dispersão dos judeus. Muito bem. Os persas, voltando a falar dos persas. Quem dividiu aí o império em satrápias foi o reinado do Dario I. Tá? Ele dividiu, né? Foi o Dario I que dividiu o império em satrápias para ficar melhor, para melhor administração do império, dividido em satrápias, tá? Muito bem, gente, isso aí foi uma revisãozinha rápida, tá? Para vocês, mas dá uma estudada também lá dos módulos 5, 6, 7 e 8, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa tarde para vocês e bom descanso para vocês. E boa sorte na prova.